Bom, pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula de Teologia Sistemática. Na aula anterior, a gente falou sobre a importância da doutrina, a gente falou sobre as doutrinas que são essenciais ao Evangelho, trouxemos aqui um diagrama muito bacana. Os irmãos, não sei se os irmãos lembram, mas nós falamos disso aqui, onde a religião A, a religião B, né, têm as suas percepções, as suas ideias, mas elas compartilham daquilo que é essencial ao Evangelho, ou seja, o Evangelho é algo diferente de uma religião. Nós falamos também dessa igreja B, que tem ali, né, as suas percepções, mas que não possui absolutamente nada do Evangelho de Cristo, o que de forma teológica e ministerial nós vamos entender como seitas. Bom, então, isso é muito importante a gente perceber enquanto nós estamos estudando teologia sistemática, tá certo? Porque há divergências, a depender da sua igreja, se é pentecostal, se é tradicional, se é missionária, se é comunidade, você pode ter aqui uma percepção diferente em determinados pontos, mas isso não quer dizer que a gente não seja corpo de Cristo, porque nós compartilhamos, né, as doutrinas essenciais do Evangelho. Isso é muito importante a gente estar atento, porque eu vejo muitas pessoas discutindo, brigando a respeito de coisas que não fazem o mínimo sentido, né? E eu dei uma dica para vocês: como é que eu vou saber se determinada doutrina ela é essencial ou não ao Evangelho? É simples. A diferença está, vamos dizer assim, independente do que um pensa e outro pensa. Deus mudará o que acontecerá mediante a percepção de um ou de outro? Se não muda, independente da opção, as coisas continuam sendo iguais, é uma doutrina não essencial. Por exemplo, as questões escatológicas, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, nós vamos falar sobre isso aqui, lá no final da matéria de sistemática, mas independente do que você crê, independente do que você entende na sua leitura bíblica, tá? Não vai fazer absolutamente nenhuma diferença de como o Senhor, ele terminará a história da humanidade. Então, não é essencial. Doutrinas essenciais são aquelas que a gente não pode divergir em absolutamente nada, como, por exemplo, a salvação, ela é mediante a fé através do sacrifício de Cristo Jesus. Então, isso não dá para mudar. Então, entendidos a esse respeito, a gente vai falar hoje sobre deontologia. Mas só para recapitular, teologia sistemática é a matéria que organiza, né? Ela tem esse caráter de organizar os assuntos bíblicos, né? E faz ali um aglomerado um aglomerado, deixa eu organizar aqui, pronto. Ele faz ali um aglomerado de versículos que tratam do mesmo tema para facilitar a nossa percepção. Então, compõe os corpos doutrinários, certo? É uma matéria extremamente necessária para todos que querem ser bons obreiros, para todos que querem manejar bem a palavra de Deus. É uma forma mais, vamos dizer assim, mais assertiva de se estudar a Bíblia, tá? Então, se você não tem ainda uma literatura, um PDF, algum livro de teologia sistemática, adquira, porque é fundamental você conhecer essas doutrinas, né, de forma um pouco mais profunda. Me lembra de eu postar no grupo, tá? Eu tenho aqui algumas sistemáticas em PDF, eu posso postar no grupo para ajudar vocês aí nesse conhecimento. Amém? Então, chegando ao nosso objetivo hoje, deontologia, que é diferente de teologia. Deontologia, o estudo de Deus, do ser de Deus, enquanto teologia é a ciência, tá? Daquilo que envolve o sagrado, as suas revelações. Então, a teologia é muito mais ampla, a deontologia ela está focada no ser de Deus, tá bom?
para a gente não confundir. Nós vamos falar muito sobre teologia quando nós estudarmos a matéria de teologia que temos, tá? Talvez você tenha entrado no meio do curso e ainda não passou por ela, mas os alunos que estão aqui desde o primeiro módulo, que entraram no primeiro módulo, já passaram. Nós falamos muito sobre teologia, sobre muitas características interessantes. Aqui é diferente daquela. Aqui a gente vai focar no ser de Deus. Mas antes da gente iniciar, eu quero fazer a leitura do texto com vocês, que está no livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 20 até o verso 22. Diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre aqueles que negaram, ou que negam ainda, né, a existência de Deus. A realidade, a veracidade da existência de Deus, ela pode ser percebida de diversas maneiras. Nós vamos falar sobre isso essa noite. Mas aqui está um versículo claro de que Deus se revela através da criação. Nós vamos falar sobre esses argumentos hoje. Mas aqueles que negam que Deus existe, né, muitas vezes com um discurso de sabedoria humana, para nós e para a palavra de Deus, essas pessoas são loucos. Loucos no sentido de não estarem em seu juízo perfeito, porque é impossível olhar para a criação e não perceber Deus. Então, vamos lá. Deixa eu me organizar aqui de novo. Prontinho. Todo mundo ok aí, gente? Entendendo? Tudo certinho? Tudo certo. Muito legal. Antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade. Deus, fala conosco nessa noite. Ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos, Senhor, ser edificados. Somos a tua igreja, somos o teu corpo, Senhor, e somos obreiros. Então precisamos, Deus, ser mais assertivos, te servir melhor, cooperar mais com o teu reino. Então nos ajuda para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Gente, uma característica interessante a meu respeito como professor de teologia. A gente tem aqui no seminário muitos professores, tá? E cada professor tem a sua particularidade. Nós temos o professor Alberto, por exemplo, ele é mais reflexivo, mais provocativo, né? Isso é muito bacana. As matérias que ele ensina são matérias que exigem essas reflexões. No meu caso, eu sempre trabalho com as matérias que são mais diretas, assim, né? Mais específicas. E como pastor, há uma preocupação, tá? Uma preocupação pessoal de preparar o obreiro o quanto antes para que ele consiga servir melhor a igreja. Então, vocês vão perceber que nas matérias que eu ensino, eu sou muito direto, tá? Eu provoco pouco e instruo mais. Essa é uma característica de todas as matérias aqui que eu leciono. Então, vocês vão observar isso em teologia, em bibliologia, em teologia ministerial, e nessa também sistemática, homilética principalmente, eu sempre foco no fazer. Por quê? Porque nós estamos numa escola de teologia ministerial, que prepara a pessoa para servir. Então, os outros professores mais reflexivos, mais questionadores, que têm uma didática diferente, né? São perfis e matérias específicas para isso. Aqui, talvez, a gente não tenha tanto espaço para questionamentos e discussões, mas vocês vão ver que há uma quantidade significativa de conteúdo, tá bom?
que essas primeiras matérias de teologia sistemática, de fato, são matérias essenciais. Então, não tem aqui o que se discutir muito. Eu evitei, tá, trazer algumas matérias que geram muita polêmica, porque acaba, nosso tempo aqui é curto e a gente não consegue acelerar o conteúdo, né? Entregar todo o conteúdo. Então, eu trouxe matérias mais essenciais, matérias que possuem poucos pontos de discordância, a fim de que a gente tenha um embasamento bacana, que a gente tenha um conteúdo e que a gente consiga aplicar esse conteúdo tanto na nossa vida prática com o Senhor, como também, tá, no nosso serviço à igreja. Tá bom? Então, teontologia, o estudo sobre o ser de Deus. Mais alguém chegando agora aí? Aqui nós temos a confissão de fé de Westminster, né? Tanto o catecismo quanto a confissão de fé. Vamos ler aqui rapidamente para que vocês entendam que Deus ele pode ser conceituado teologicamente, obviamente que de uma perspectiva finita, humana, mas há uma definição para Deus. E por que isso é importante, Éder? Porque a maioria dos cristãos tem uma dificuldade de definir Deus. Quando a gente pergunta assim para um irmão, quem é Deus para você? Geralmente a gente escuta aquelas respostas: Deus é tudo, Deus é o ar que eu respiro, Deus é a minha vida. Isso é muito vago. Para um crente comum, é uma resposta aceitável. Mas para nós, como servos do Senhor, como obreiros, não vou dizer que é inaceitável, mas a gente fica devendo uma resposta mais congruente, uma resposta mais sólida a respeito de Deus. Então, a gente vai começar aqui a nossa discussão, sobre o conceito de Deus, partindo da confissão de fé de Westminster. Vamos lá? Primeiro aqui o catecismo, lado esquerdo aí. Deus é espírito, em si e por si infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, sondável, onipresente, onipotente, onisciente, infinito em sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, graça e longanimidade, cheio de toda bondade e de verdade. É muita característica, né? Já já a gente vai falar mais sobre isso. Lado direito agora, confissão de fé. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imerso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é verdadeiro galardoador dos que o buscam, e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente culpado. Então, nós temos aqui dois conceitos a respeito de Deus, extremamente profundos, que a gente precisaria aqui de muito mais tempo para poder pensar sobre cada característica dessa e trazer embasamento bíblico para cada característica dessa. Mas a gente vai falar aqui de algumas questões que são importantes e eu vou verbalizar para vocês aqui um conceito de Deus que eu acho aceitável, minimamente aceitável, quando nós somos questionados, tá bom? Então, vamos lá. Deus é um espírito em si e por si infinito em seu ser. Do lado direito diz que é um espírito puríssimo e invisível e sem corpo. Tá? Ele não possui corpo, nem membros ou paixões. Vamos lá. Deus é um espírito, e por ser espírito, Deus não possui corpo. Alguns teólogos dizem que ao chegarmos ao céu, nós não encontraremos Deus, porque Deus é um espírito, espírito não possui corpo, espírito é invisível. Logo, ao chegarmos nos céus, apenas encontraremos a Jesus e a glória de Deus expressa através de seu Filho, pois Jesus está no céu em corpo, em carne, ele ressuscitou, foi glorificado, né, tem um novo corpo e está no céu. Portanto, quando a Bíblia diz a mão de Deus, o pé de Deus, né, a Bíblia está ali trazendo uma figura de linguagem para trazer mais realidade ao leitor. A irmã Massinha levantou a mão. Pois não, irmã Massinha.
É só uma pergunta, pastor. Quando a Bíblia fala, façamos o homem a nossa imagem, então poderia ser a imagem de Jesus ou seria uma imagem de Deus? Bacana. Olha, Gênesis de 1 a 3 divide muitas opiniões ali, muitas percepções, tá? Então, eu vou falar aqui daquilo que eu acho mais plausível. Não dá para a gente ler Gênesis de 1, pelo menos de 1 a 3, eu estou sendo aqui bem modesto, que a grande maioria dos teólogos pegam aqui de 1 até o capítulo 12, dentro dessa perspectiva. Eu gosto de pensar só de 1 ao 3. Gênesis de 1 ao 3 não dá para a gente ler de forma literal, achando que Deus criou o mundo em 6 dias, que aconteceu do jeito que aconteceu ali. Porque se a gente pegar a cultura egípcia, a gente vai perceber que muitas coisas foram escritas antes da Bíblia ser formada. Escutem isso com atenção para que vocês não tenham assim nenhuma dificuldade de compreender o que eu estou falando. Então, quando o povo sai do Egito, né, eles saem de lá encharcados por uma cultura egípcia, pela religião egípcia, e quando chegam no deserto, Moisés tem a tarefa de reconstruir a percepção, a percepção e o conhecimento do povo de Yahvé, que havia se perdido. Afinal, o povo passou 400 anos. O povo crente, né, ali a descendência, Abraão, Isaac e Jacó, que chega no Egito, não é a mesma que sai. Então, o povo perdeu aquele conhecimento do Senhor. Então, Moisés, ele começa a ensinar o povo, mediante a revelação, sim, mas também trazendo uma nova percepção, tá? Mediante aquilo que o povo tinha aprendido com a cultura egípcia. Se a gente pegar a cultura egípcia, você vai ver que eles escreveram sobre o dilúvio antes de a Bíblia ser escrita. Eles falavam sobre a água na criação do mundo. Existe muita similaridade. E como eu falo isso, eu falo com bastante cuidado para que vocês não entendam que eu estou negando a Bíblia. Não é isso. Mas existem fundamentos e teorias que mostram que Gênesis, ali, alguns capítulos, alguns versículos, eles são releitura desse ensinamento equivocado dos egípcios, que os egípcios passaram para o povo de Israel, e Moisés ali trouxe uma nova roupagem. Não foi assim que aconteceu, como os egípcios disseram. Na verdade, foi Yahvé. Foi Yahvé que começou a criar o mundo, ele criou o mundo assim, 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 e o mundo era sem forma e vazio. Então, Moisés, ele vem recontando a história, obviamente que inspirado pelo Espírito Santo, e tudo mais. Então, respondendo a sua pergunta, quando Deus fala que vai criar o homem à imagem e semelhança de Deus, ele não está falando, no meu ponto de vista, né, apenas ou de uma forma física. Quando ele diz que vai criar o homem à imagem e semelhança, ele está falando sobre a capacidade de pensamento, a capacidade de compreensão da existência, né? Não sei se vocês já viram alguns vídeos na internet de animais que são criados juntos, mesmo sendo de espécies diferentes. A gente percebe ali, com o passar do tempo, que determinado animal pega o comportamento de outro animal e começam a conviver como se fossem de uma só espécie. Isso é comum acontecer em cativeiros. Por quê? Porque o animal não tem percepção de quem é. O cachorro não sabe que existe. O cachorro não tem percepção de mundo. O cachorro age por instinto, né, por reflexos, e é meio que programado para agir de determinada maneira. Nós não. O ser humano tem a capacidade de refletir, de pensar. Nós sabemos que existimos, temos a compreensão de tempo e espaço. Nada disso acontece para o animal. O animal não sabe o que é ontem e o que é amanhã. Ele só vive o hoje. Não sei se eu consegui responder, mas a imagem e semelhança de Deus ali no texto quer dizer que Deus nos fez com a capacidade de pensarmos, de sermos iguais a Ele nesse sentido. A senhora que falou. Amém. Pronto, beleza. E sobre o que eu falei aqui do Gênesis, se ficaram dúvidas, depois vocês lançam lá no grupo do WhatsApp e a gente vai discutindo sobre isso, tá bom? A gente ir expandindo o nosso conhecimento. Então, vamos lá.
Então, Deus não tem forma, Deus é um espírito invisível, Deus não tem mão, Deus não tem pé, Deus não tem cabeça, Deus não tem cabelo, tá? Deus não tem paixões, tá? Isso são coisas pertinentes aos humanos. Aí vamos para a segunda parte aqui. Deus, ele é imutável, ele é imenso, eterno, incompreensível, tá? No lado esquerdo aqui já diz que Deus é uma bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, tá? Ele é eterno, imutável, mais uma vez. Aí traz as 3 características mais fortes que as pessoas lembram sobre Deus, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, infinito em sabedoria. Ele, lado direito aqui, ó, fazendo tudo para a própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade. Isso é interessante a gente pensar, porque alguns pregadores, eu não sei, não sei se é por ingenuidade ou malignidade mesmo, eles acreditam que Deus tem compromisso com a vontade deles ou a palavra deles. Né? O pregador diz assim, é porque eu vou falar e vai acontecer, é porque eu estou dizendo que vai acontecer. Venha, não importa se você tem fé ou não tem fé, através da minha fé eu vou fazer acontecer na sua vida, como se Deus fosse refém da vontade humana. E não é assim que funciona. O único compromisso que Deus tem é com a sua palavra, porque a sua palavra expressa a sua vontade, que é reta e imutável. Tá? Então, a gente tem que ter essa percepção, essa compreensão a respeito de Deus. Então, ele é cheio de amor, ele é verdadeiro, ele é abençoador, né? Galardoador daqueles que o buscam, porém justíssimo e terrível em seus juízos, como diz o texto bíblico, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, porque ele é justíssimo e terrível em seus juízos, porque ele odeia todo pecado, e de modo algum terá o inocente como culpado. Essa é uma definição bem completa a respeito de Deus. A gente tem que ter essa percepção. Mas, pastor, é muito difícil de compreender isso. Tá bom. Então, vamos lá. Ó, Deus é um espírito real e verdadeiro. Eu falo que Deus é espírito real e verdadeiro. Eu estou dizendo que ele existe, mas que ele não tem forma. Segunda coisa, Deus, ele é pessoal. Tá? Um espírito pessoal, ou seja, Deus tem personalidade, isso é importante, espírito, personalidade. Ele é criador e mantenedor de tudo que foi criado, e ele possui atributos comunicáveis e incomunicáveis, sendo que todos os atributos que existem em Deus, mesmo os comunicáveis, são diferentes dos homens. Já já a gente vai explicar isso para vocês, tá? Portanto, ele é perfeito. Então, repetindo aqui a definição de Deus para que vocês gravem. Deus é um espírito pessoal, verdadeiro, criador e mantenedor de todas as coisas que foram criadas e que possui atributos, né? Esses atributos são características. Portanto, você dizer que Deus é amor é pouco, porque amor é só uma característica sobre Deus. Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é sabedoria, Deus é misericórdia. Tudo isso são características de Deus. Vocês precisam definir Deus como Espírito verdadeiro, Criador e mantenedor do universo, que é onisciente, onipresente, onipotente e com outras características que nós vamos falar já já sobre os atributos de Deus. Ficou alguma dúvida, gente, sobre a definição de Deus? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo ok? Então, Tudo ok. A irmã Ana Paula levantou a mão? Foi sem querer, pastor. Tá bom, Bia, beleza. Valeu. Vamos lá, vamos continuar então. Sobre a existência de Deus, eu acho que todos nós já fomos questionados a respeito da existência de Deus, né? E uma das respostas que não está aqui na apostila, mas que eu mais gosto, é que Deus, ele é experimentável. Todas as vezes que as pessoas me perguntam, mas como eu vou ter certeza de que Deus existe? Eu gosto sempre de lembrar disso. Deus é experimentável, ou seja, existem diversos argumentos, mas acima de todos, você pode provar Deus em sua vida. Eu acho que isso é muito mais importante ou sólido do que esses argumentos aqui.
Mas como é que a gente prova, pastor, a existência de Deus? A gente tem aí 5 argumentos que vão provar a existência de Deus. O primeiro dele é o cosmológico. Cada coisa criada no universo tem uma causa. Essa causa só pode ser Deus. Quando a gente olha para o cosmos, para as coisas criadas, para a organização das coisas criadas, né? Existe um porquê, existe tudo que existe na Terra, existe um porquê. Então, quem criou esse porquê, ou quem deu respostas a esse porquê, foi o próprio Deus. O segundo argumento ontológico, aqui há uma ideia inata no ser humano sobre a existência de um ser supremo que deve ser reverenciado e temido. Esses argumentos eles vão se ajudar, tá? nas suas definições aqui. Esses 3 argumentos eles se completam. Então, quando o cosmológico é o porquê das coisas foram criadas, o ontológico diz o seguinte, que para se criar essas coisas tendo um porquê, havia necessidade de ter uma inteligência muito superior à do homem para que as coisas existissem. Então, todos nós nascemos com essa percepção. Por que as coisas são do jeito que são? Por que todo rio corre para o mar? E por que o mar ele evapora com o processo do sol e sobe e torna ali, né, uma nuvem carregada, densa, e faz chover de novo, e que desce, que a terra absorve essa água, que vai para o lençol freático, que volta para a nascente do rio. Então você vê ali que a terra ela trabalha em uma harmonia, e que as coisas que foram criadas têm uma harmonia muito grande. E que isso foi criado por uma mente muito superior à nossa. E o teleológico diz que a criação, né, revela inteligência, ordem, harmonia e propósito. Logo foi criada por um ser inteligente e capaz. Ou seja, esses 3 argumentos eles cooperam com a ideia de que as engrenagens que a gente observa no mundo são muito justinhas para que não houvesse alguém pensando e construindo o que foi criado. Eu não sei se vocês já viram na internet, mas sobre a distância da Terra para o Sol. Se essa distância fosse um pouquinho maior, um pouquinho menor, a vida na Terra seria impossível de acontecer. Então, não é nada por acaso. Tudo que foi criado, tudo que existe, tem um porquê, tem uma métrica, tem uma engrenagem ali que vão se ajustando e trabalhando uma com a outra, e isso faz o mundo girar de forma harmoniosa. Então, as 3 provas aqui, os argumentos, o cosmológico, o ontológico e o teleológico, falam de que na criação nós encontramos características que provam a existência de Deus. E nós temos mais 2, que é o moral e o histórico. O moral fala da consciência do homem, aquilo que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio, o que é bom, o que é ruim, revela que há uma centelha divina na mente humana. Eu sei que é um pouco difícil a gente pensar sobre isso hoje, porque as leis já foram formadas. Mas se você pensar, por exemplo, nos tempos mais antigos, quem trouxe ao homem o conceito do bom e do mal? Quem trouxe ao homem o conceito do que é certo e do que é errado? Quem disse ao homem que agredir alguém é errado? Porque agredir alguém é um ato, uma ação. Nós é que trazemos significado para essa ação. Mas quem percebeu isso? Aí é uma prova de que a moralidade que existe no homem é proveniente dessa centelha divina que existe em nós, que foi dada por Deus. Aí, irmã Márcia, a gente tem aí mais um argumento, né, sobre o Gênesis, que a senhora perguntou. Essa imagem e semelhança de Deus está justamente nessa nossa capacidade, tanto de pensar quanto de sentir e ter percepções que o Deus tem a respeito das coisas. Eu vou dar um exemplo mais prático para vocês a respeito de argumento moral. Vamos pensar aqui, principalmente os pais vão estar bem acostumados com isso. A criança ali nos seus primeiros anos de vida, tá? Nenhum pai, nenhuma mãe ensina birra à criança, nenhum pai ensina a fazer o certo ou fazer o errado. Mas com certeza vocês já passaram por uma situação
Às vezes o filhinho lá, com 1 ano, 2 anos, faz alguma coisa, né, errada, que ele sabe que não está certo, e às vezes a criança tem aquela atitude de se esconder, de ficar com vergonha, não sabe nem falar, não sabe nem dizer porque é certo ou porque é errado, mas ele tem aquele comportamento. Por quê? De onde foi que ele percebeu, já que ele não consegue compreender as coisas que são faladas, já que ele não consegue nem verbalizar, né, coisas tão básicas, mas por que ele percebe que existe ali algo certo e errado? A irmã Márcia levantou, irmão Júlio levantou a mão, a irmã Márcia também foi, ou foi só o irmão Júlio? Foi. Eu levantei. Então, primeiras damas, irmã Márcia. Eu lembro que teve um EBD que a gente falou muito sobre isso, a questão da moral no ser humano. Tipo, a salvação para as pessoas antes da colonização. Aqui no Brasil existia o quê? Índios. Antes dos colonizadores, antes de trazerem a questão do cristianismo. Então, a gente trouxe essa questão de essas pessoas, esses índios, seriam salvos ou não? Porque, de certa forma, eles não conheceram Deus, não conheceram Jesus, né? E, assim, o pastor trouxe muito essa questão da moral. O que poderia trazer a salvação para esses povos que não conheceram a Deus, que seria essa questão mesmo de você saber o que é errado e saber o que é certo. Porque, vamos dizer, as pessoas andaram no meio do mato, não tinha aquele ensinamento. Então, como é que elas sabiam o que era certo e o que era errado? Então, isso teria sido mesmo implantado por Deus. Exatamente. Olha, eu tive uma experiência, eu já contei acho que em outras aulas, mas vou contar aqui porque tem gente nova na turma. Eu fui numa tribo indígena aqui na Bahia e o pajé começou a falar umas coisas lá e eu percebi que havia muito do cristianismo na fala daquele pajé. E eu estava ouvindo ele falar assim, ele não falava português direito, falava bem ainda de forma bem rude, bem rude assim, errando as conjugações, as palavras, às vezes pedia ajuda. Então não era alguém catequizado, evangelizado. Mas mesmo assim, quando ele abriu a oportunidade para fazer perguntas, eu perguntei assim, Pajé, o senhor falou de muitas coisas aí que existe na cultura cristã. Vocês foram evangelizados aqui, vieram alguém ensinar a Bíblia para vocês? E a resposta que ele me deu foi a seguinte, não, na verdade, assim, o índio evoluiu na sua percepção a respeito de Deus, do sagrado. Antes, na lua cheia, a gente ia para a maré, para a praia, para cultuar o deus da lua, aquele deus ali e tal, que tinha simbolismos. Mas de um tempo para cá, a gente começou a entender que a lua nada mais é do que uma criação de um ser supremo. Portanto, nós passamos a não cultuar mais a lua, mas nós cultuamos agora ao Deus que criou a lua, ao ser que criou a lua. E aquilo me chocou muito, porque eu acredito muito de que, como a própria Bíblia mostra, que Deus se revela através da criação e que muitas pessoas estão hoje com o Senhor e que nunca foram numa igreja, que nunca leram a Bíblia, mas que perceberam a criação e aceitaram a Deus através da revelação do próprio Deus para essas pessoas através da criação e de coisas mais que acontecem. Então, essas pessoas aí que morreram antes de Cristo, porque eu tenho certeza que ninguém vai para o inferno sem ter a oportunidade de ir para o céu. Então, seja de uma forma tradicional, de evangelização, ou seja, pela revelação. Nós vamos falar sobre essas revelações, a introdução à teologia, tá? Como Deus se revela, através dessas revelações, Deus se manifesta às pessoas. Amém? Amém. Jogador, irmão Júlio. Sobre essa prova a quarta prova do argumento, né, da existência de Deus. Esse argumento moral tem muito a ver também com a lei moral que Deus colocou no coração do homem, né? E essa questão também, como o senhor falou, ela está citada em Romanos, como o senhor botou no início da aula aí, o versículo 20 até o 23, que não tem como o homem dizer que ele não conhece a Deus. Pois
São inexcusáveis, né? Como diz o texto. Indesculpáveis, é isso mesmo. E aí, eu tenho uma experiência de, antes de ser cristão, né, de conhecer a Cristo, de que, sem conhecer a Cristo, eu tinha consciência do que era certo e do que era errado. Como eu poderia saber disso? Se Deus não colocasse no coração da humanidade a lei moral, quem ele deve cultuar, quem ele deve prestar respeito e negar as coisas que, por exemplo, a sua vontade quer fazer, saber que aquilo ali está errado. É Deus que faz todas as coisas, entendeu? Esse argumento, com certeza, ele prova muito, muito para nós, principalmente aquelas pessoas que não conhecem a Deus, porque ela tem aquele argumento: eu nunca roubei, nunca matei, nunca... E como é que ela sabe disso? Entendeu, pastor? Isso é a prova viva de que Deus criou todas as coisas, entendeu? Amém, amém, é verdade, é isso aí mesmo. Glória a Deus. Vamos lá. E o último argumento, gente, é o argumento histórico. Todos os povos da Terra têm uma percepção, de um ser supremo, independente de atribuir essa superioridade a Deus ou não. Todos os povos da Terra perceberam isso e criaram as suas divindades. Por isso a gente tem tantas aí culturas religiosas espalhadas pelo mundo. E aí eu quero, né, trazer aqui um momento de pensamento, de reflexão, porque a gente é muito ávido, assim, às vezes, em criticar o outro, em responder o outro, em julgar o outro. Nós vamos falar sobre a nossa religião, a religião cristã. A gente percebe hoje no Instagram, tem muitos perfis famosos no Instagram de pseudos pastores e profetas e bispos, jovens, muito jovens, meninos ainda, com um movimento pentecostal completamente equivocado, distante da palavra de Deus, tá? E se achando cheios de Deus. Eu tenho certeza que vocês já viram isso, movimentos pentecostais extremamente, vou dizer, exagerados, tá? E aí você tem lá as roupas específicas, se não for daquela roupa é pecado. Você tem instrumentos específicos para se provocar aquele êxtase. Então, diante desse argumento histórico aqui, a gente gosta de pensar nas religiões, talvez de matrizes africanas, o luciferianismo e outras religiões assim que invocam entidades diferentes, né? A gente pensa muito naquelas religiões mais ocidentais, que ali tem o boi, a vaca, o rato, a cobra, o elefante como Deus. Mas eu queria trazer isso mais para a nossa realidade aqui, né? Existe muitas religiões aí, extremistas, pentecostais, que não tem absolutamente nada de Bíblia, tudo de percepção humana, e essas pessoas caminham de uma forma completamente equivocada. A gente tem que ter sempre essa percepção de que mesmo Deus se revelando de forma natural, tá? Dentro desse argumento histórico, não quer dizer que essa revelação levará o homem a uma perfeita percepção de Deus. Vocês entenderam qual é o questionamento que eu quero fazer? Que todos os povos da Terra têm uma consciência do ser supremo, mas nem todos os povos conseguiram chegar a uma percepção clara a respeito de Deus. Por isso que a evangelização é necessária, porque alguém poderia perguntar assim: mas já que existe a prova de Deus e que todos os homens, como o irmão Júlio citou ali, Romanos 1, são indesculpáveis porque Deus se revela, então por que eu tenho que evangelizar? Se todos os homens conseguem perceber a criação e a criação não, a glória de Deus. É justamente por isso. Porque mesmo Deus se revelando dessa forma natural, nem todos os homens conseguem ter a clareza dessa revelação. E aí entra a nossa tarefa evangelizadora. Amém? Amém. Dúvidas aqui, gente, sobre essas provas da existência de Deus? Não. Então vamos nessa. Vamos jogar duro aqui, para a gente adiantar. A natureza, essência de Deus, personalidade, sendo um espírito pessoal, olha a definição aí, tá? Possui sabedoria, emoções e vontades. Como ser pessoal, é possível o homem manter comunhão com ele, visto ter sido feita a sua imagem e semelhança. Olha a resposta da irmã Márcia aí. Exemplo, Deus chama Abraão de amigo. Deus se relaciona com as pessoas justamente pelo fato dele ter essa personalidade. Deus é inteligente. Nós vamos falar sobre essas três coisas aqui, gente, ó.
sabedoria, emoção e vontade. Inteligência, emoção e vontade. Então, a Bíblia revela no Salmo 104, 1 Samuel 2:3, Tiago 1:5, 1 Timóteo 1:17, que Deus, ele pensa, ele estrutura as coisas, ele organiza as coisas, que Deus tem um conhecimento exagerado, muito avantajado com relação ao homem, né? O versículo 1 Timóteo 1:17, ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, o único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre, amém. Portanto, a Bíblia revela essa inteligência. A Bíblia revela a vontade de Deus, Salmo 40, Romanos 12:2, 6:10, Mateus 6:10, Isaías 46:10, prova que Deus tem vontade, que as coisas que acontecem mediante a sua vontade. Romanos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isaías 46, que anuncia um fio desse princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho, ou seja, a minha vontade, será firme e cumprirei toda a minha vontade, o meu desejo. A Bíblia também prova que Deus tem emoções. Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco. O amor, amar, é um sentimento, é uma emoção também. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, Deus aqui, o Espírito Santo, a Trindade, possui essa, como é que eu vou dizer? Não é uma fragilidade, mas é uma característica. Deus, ele pode se entristecer. Talvez é um texto muito famoso, lá em Gênesis, né? Deus se arrependeu de haver feito o homem. Esse arrependimento aqui poderia ser traduzido de uma forma melhor como tristeza. Deus ficou triste ao ver a criação caminhar por esse caminho, né, que acabou condenando a humanidade naquele tempo. Então, nós provamos aqui agora, biblicamente, que Deus é sábio, que Deus tem desejos e que Deus possui emoções. Isso prova personalidade. O animal tem desejo? Tem. Mas o animal, ele tem sabedoria? Não. Então, o animal não tem uma personalidade. Essas três coisas provam a personalidade. Tem que ter desejo, inteligência, tem que ter inteligência, tem que ter vontade e tem que ter emoções. Ok? Se tiver dúvida, você levanta a mão, tá? Outro ponto interessante a respeito de teontologia, a unicidade de Deus. O que é isso, gente? Deus é único. Segundo a revelação bíblica, ele é uno, ou seja, só existe ele como Deus verdadeiro. Deus ali, D minúsculo, erro de digitação, tá, gente? Só existe um Deus. E por muito tempo, os cristãos eles foram chamados de politeístas, né? Foram até perseguidos, inclusive, durante um período, porque quando surgiu o conceito da trindade, muitas pessoas quiseram perseguir aqueles que acreditavam na trindade, julgando que eles tinham três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso está errado. Quando nós falarmos sobre trindade, sobre o Espírito Santo, eu vou dar uma pincelada em trindade, para a gente tentar compreender um pouquinho melhor. Mas é um dos temas mais difíceis de se entender e explicar. É a trindade. Tá? Então, sobre a unicidade de Deus, todas as criações criadas, as divindades criadas pela imaginação do homem, são deuses falsos. Boca, mas não fala. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não pegam. Mas o nosso Deus é diferente. O nosso Deus, ele é verdadeiro e único. Deuteronômio 6:4 vai dizer lá, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Em 1 Timóteo 6:15, o qual seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz e na... Vamos voltar. Aqui nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja a honra, o poder, sempre eterno. Amém. Existem hoje ainda outras muitas referências a respeito dessa unicidade de Deus. Tá? Aí,
Para que serve essa unicidade de Deus, pastor? O senhor falou que Deus é único, tá? Mas o que é que isso tem a ver com a minha vida? Bom, quando você ouvir falar em pluralismo religioso, quando você ouvir falar, né, na junção das religiões cristãs, eu esqueci agora o nome que se dá. Alguém lembra aí? Ecumênico. Isso, no movimento ecumênico, né, no ecumenismo. Muito obrigado, meu irmão. A gente percebe aqui que a glória de Deus, ela não se divide, Deus não compartilha a sua glória com outras pessoas ou com outros deuses. Então, o movimento ecumenismo, ele tem até um lado positivo, tá? Que é combater o preconceito. Preconceito é pecado, gente. Eu vou morrer batendo nessa tecla. Nós não temos o direito de sermos preconceituosos, mas no tocante à fé genuína, não dá para a gente caminhar com o ecumenismo, porque eles entendem que todas as religiões cristãs levam a Deus, e não é assim que funciona, porque Deus é único, e por ser único, existe uma única forma de se relacionar e adorá-lo. Importante. Vamos falar sobre transcendência e imanência. Olha quantas coisas a gente está falando a respeito de Deus, tá? Aconselho você depois pegar esse material, vou postar, para você dar uma lida aqui nos textos e se familiarizar com essas, essa é a palavra agora, com essas características aqui a respeito de Deus. Transcendência é aquilo que está para além. Imanência é aquilo que está dentro. Então, Deus é transcendente, excelso, ele está fora do alcance do homem, habita em luz inacessível, não se pode ver, como nós lemos nesse instante na palavra, é plenamente puro, absoluto, perfeito, né? Porém, Deus também está dentro de cada homem. Deus, ele é imanente, ou seja, ele habita no meio da sua criação. Eu gosto muito daquela música de Diante do Trono, né? Grande, alto, tão alto, fundo, tão fundo. É maior que o mundo, mas é pequeno. Cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Essa música é muito forte porque revela essa característica a respeito de Deus. Ele é transcendente, mas também imanente. Então, quando dizemos que Deus é o nosso Pai, estamos aqui falando sobre a imanência de Deus, aquele que está dentro de nós, aquele que se importa com o nosso caminhar, que se importa com o nosso dia. Né? Mas quando nós falamos que o nosso Deus, ele é Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos, é o Deus todo-poderoso, estamos falando da transcendência de Deus. Quando falamos da transcendência de Deus, né, nós estamos aqui falando que ele não está preso às circunstâncias, às leis da física. Deus supera todas essas coisas, porque ele é maior do que tudo isso e controla todas as coisas, e não tem duas conversas. Mas também Deus é amoroso, ele é cuidadoso, ele habita no meio do seu povo, ele se relaciona com nós, mesmo nós ainda sendo pequenos e frágeis. Então, isso que é transcendência e imanência. E está aí o texto que fala muito sobre isso, Isaías 57:15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Veja, irmãos, fazendo aqui uma parêntese na nossa matéria, a humildade, que Deus possui. Eu li um livro recentemente que tem por tema humildade. E o autor, Andrew Murray, ele vai dizer que a humildade é a essência do divino, enquanto o orgulho e a vaidade é a essência do Satanás. Pessoas humildes provam de forma prática que estão sendo alimentadas pelo Senhor, nutridas pelo Senhor. E as pessoas arrogantes e orgulhosas estão sendo alimentadas por Satanás. Então a gente vê tanto nesse texto como no Salmo. O Salmo ele vai dizer assim, que Deus se inclina do seu trono para perceber as nossas vidas aqui na terra. Então, isso é extraordinário, uma característica a respeito de Deus. Por isso que eu disse logo no início, antes de falarmos sobre as provas da evidência de Deus, de que existem muitas provas, inclusive mais do que essas que eu trouxe. Mas, acima de tudo, Deus é experimentável. Deus é imanente à nossa realidade. Agora, reta final aí dos nossos assuntos de hoje, os nomes de Deus. Primeiro no Antigo Testamento, El, Elion,
Elohim, né? Eu troquei ali Elohim, Elion. El e Elohim acentuam o fato de que ele é forte e poderoso. Elion chama atenção para sua natureza exaltada como altíssimo, objeto de reverência e de culto. Nós temos também Adonai, que traz a ideia de Senhor, revela Deus como dono e governador de todos os homens. Shaddai, ou El Shaddai, que acentua a grandeza divina, principalmente como fonte de bênção. Né? A gente tem aqui, por exemplo, Elohim, no primeiro versículo da Bíblia, no Gênesis capítulo 1, e o texto hebraico vai dizer assim, Bereshit bara Elohim, né? No início criou Deus, Hashemanaim Eretz, os céus e a terra. Eu só sei falar isso em hebraico, eu gosto de falar para dizer que eu sou culto, para dizer que eu sou um pouquinho, mas é brincadeira, tá, gente? O hebraico é bem bonito, e a palavra Elohim ali, Elohim, é trazida como esse Deus criador, poderoso, que deu forma a todas as coisas. A gente também tem aqui, né, Iavé. Iavé é uma combinação, vamos lá, falar um pouco de hebraico aqui. No hebraico não existem vogais. Então, o nome de Deus seria um tetragrama, ou seja, 4 consoantes. YHWH. Tá? Depois, os maçoretas construíram alguns sinais para facilitar a leitura do hebraico koiné, né, e aí trouxeram vogais para o hebraico. Então, o tetragrama YHWH transformou-se nessa palavra Iavé. Tá? E aí, a gente combinou essas palavras com outras palavras que têm outros significados para trazer ao nome de Deus características dos seus comportamentos ou da sua capacidade de realização. Então, por exemplo, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Tá? São combinações do nome Iavé. Lembrando que no hebraico não existe a letra J. Portanto, Jeová é uma adaptação para o português. Tá? Iavé, aqui poderia ser Iová, ou Yeshua, mas Jeová, J, não existe no alfabeto hebraico. Jeová Jireh, o Senhor que provê. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Tsekenu, é o Senhor que é a nossa justiça. Jeová Chamá, o Senhor está presente. Para quem quer gravar isso um pouco melhor, aquela música do Kleber Lucas, né? Jeová Rafa, meu Senhor. Tá lembrando? O Reginaldo levantou a mão, fica à vontade, querido. Tem pessoas que têm mais facilidade em gravar ouvindo, né? E eu sugeri que aqueles que tivessem dificuldade na leitura pudessem ouvir essa música que facilita bastante, né? Eu sou mais de ler, da leitura, mas quem tem dificuldade é uma boa dica a música, né? E é bom a gente saber desses nomes por conhecer o ser de Deus e até em termos de oração e conhecimento, é sempre bom a gente saber disso, né? Amém. É verdade, é importantíssimo. Assim, eu penso que o nome que nós damos a Deus, ele não é tão importante como a fé que devemos ter. Muitas vezes, a pessoa, quando vai orar, ela tem aquele protocolo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai. Já vi muitas pessoas orarem assim. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o Senhor, que é Jeová Rafá, o Senhor cura. Enfim, é importante sabermos, mas o nome, ele serve para brilhantar, para nos lembrar de que Deus pode fazer essas coisas e que ele se manifesta no meio do seu povo através das suas ações. Mas o nome em si é indiferente. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que vai dizer, morrer de pé junto, que o nome de Deus é Jeová, não é Deus. Né? Tem uns que vão gostar mais da palavra
como vejo muitas pessoas falando aí, o Eterno te abençoe, porque o Eterno, a vontade do Eterno, e as pessoas às vezes ficam brigando por causa do nome de Deus, e Deus não pode ser definido por um nome, Deus está muito além de toda essa capacidade, mas eu acho muito bacana a gente conhecer essas características aqui, e tem muitos outros, tá, gente? Muitos outros. Vamos lá? Opa! Agora, no Novo Testamento, a gente tem aqui Theos, Curios ou Kyrios, que seria a pronúncia mais, talvez, correta, Pater, e aí nós estamos falando aqui agora do grego, tá? Theos significa Deus, teontologia, teologia. Kyrios é Senhor, mais designado aqui para Deus como governador, ou para o Senhor de todas as coisas. A gente pega essa partícula aí muito associada a Jesus, quando o apóstolo Paulo muito fala que ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Kyrios, tá? Aquele que governa todas as coisas, aquele que comanda todas as coisas, aquele que tem poder real em suas mãos. Pater, que coloca Deus como criador. Aqui nós estamos falando exclusivamente da primeira pessoa da Trindade, tá? Denota relacionamento entre o Pai Celestial e seus filhos. A própria palavra pater já dá a ideia de pai, né? De paternidade. Então, a Bíblia traz assim. E atributos divinos. Bom, nós temos duas classes de atributos, tá, gente? Os atributos incomunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis, como o próprio nome está sugerindo, são aqueles que Deus não divide, que Deus não comunica, que Ele não compartilha com os homens. E os comunicáveis são justamente o contrário. Aqueles que Deus permitiu que nós, como suas criaturas, pudéssemos compartilhar de coisas que Ele possui. Então, nós vamos ver aqui agora uma lista de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Vamos lá. Opa! Eu não citei aqui, né? Não coloquei aqui. Deixa eu pegar uma lista aqui, irmãos, rapidinho. Deixa eu achar aqui, rapidinho. Só para a gente... Porque é tanta coisa aqui nesse computador que... Vamos lá. Vou citar alguns atributos incomunicáveis. Onipotência, onisciência, onipresença, eternidade. Esses são atributos incomunicáveis. Agora, os comunicáveis. Depois eu posto para vocês lá no grupo, né? Comunicáveis. Ora, não sei porque o arquivo não está abrindo aqui. Eu tenho uma lista enorme. Então, vamos lá. Aqueles que Deus comunicou: amor, bondade, misericórdia, justiça, santidade, veracidade. Então, todos os homens conseguem amar, ser bondosos, ser misericordiosos, ser justos. Todos os homens conseguem viver de forma santa e todos os homens conseguem viver de forma verdadeira. Obviamente que, quando a gente coloca a santidade de Deus compara a santidade do homem, tem uma diferença absurda aqui, né? De tamanho. Mas nós conseguimos também nos santificar. Agora, imutabilidade, por exemplo. Deus é imutável. Ele sempre é. O homem não. O homem muda e tem variações, né? Deus é eterno. O homem não. Deus, ele é independente. Ele faz aquilo que a sua vontade determina. Nós não. Nós dependemos de muitas outras coisas para nos agirmos, né? Dependemos de outros fatores para controlar as nossas ações. Então, essas são as ideias. Eu tenho uma lista completa aqui, depois eu vou mandar para vocês no WhatsApp para que vocês vejam. Existe pelo menos 3 coisas que Deus não pode fazer. E essa é uma questão que eu vou deixar para vocês pensarem. Existem 3 coisas que Deus não pode fazer. Quem já esteve aqui na aula de introdução à teologia já pegou essa resposta, mas para os alunos novos que não tiveram ainda, né, deixa aí a pergunta para saber se vocês vão conseguir me responder. Deus é todo poderoso, mas tem 3 coisas que ele não faz. Deus suprime sua vontade, mas tem 3 coisas que ele não pode fazer. Vamos ver se vocês descobrem. Vamos lá, gente, para a gente finalizar a nossa aula de hoje.
Providência divina, ou as obras de Deus. É a manifestação do poder e da sabedoria divina, a ação contínua de Deus em tudo que foi criado. É a forma como Deus se revela e se relaciona com a humanidade. Aqui eu quero falar de 4 coisas, através da criação, da preservação, do governo e dos milagres. É assim que a gente vê a ação de Deus na nossa vida, dentro desses 4 pilares aqui. Sobre a criação, estou falando de coisas materiais e espirituais. Deus chamou à existência todas as coisas, visíveis e invisíveis, pela palavra do seu poder. No princípio criou Deus os céus e a terra, e ainda tem aqui outros versículos que vão falar sobre isso. A criação revela a obra de Deus. Vamos lá, na preservação, ou seja, na continuidade do trabalho de Deus sobre aquilo que foi criado. Vamos lá ver aqui Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, a preservação do mundo é uma providência divina. A gente ouve muita gente falar, os cientistas dizendo que o mundo vai acabar, que a gente tem que preservar o mundo. E, gente, isso é conversa fiada, o mundo não vai acabar. Como assim? Ele pode até se transformar, podemos até passar por dificuldades globais aí, com relação ao meio ambiente, mas Deus preservará o mundo até o cumprimento da sua palavra. O mundo não vai acabar antes de vermos o Senhor descer do céu com seu poder e grande glória para reunir os seus santos e para julgar a todos os homens. Então quer dizer, pastor, que eu não preciso mais poupar água, não? Precisa, seja consciente, tá? Então quer dizer que eu não preciso mais me comprometer com o meio ambiente. Não estou dizendo isso, não, gente. Eu estou dizendo que a palavra de Deus diz que antes que o mundo acabe, ele vai voltar. Então, pode ficar despreocupado, porque você vai viver, né? Ou talvez não, mas a humanidade, de uma forma geral, vai viver até ver a glória do unigênito Filho do Pai descer das nuvens mais uma vez. Então, ele tem preservado a humanidade, certo? Providência divina através do governo de Deus é a atividade que Deus exerce sobre todas as coisas, de modo que corresponde ao propósito da sua existência. Existe uma dificuldade no mundo para se fazer determinadas questões. Por exemplo, o homem tem dificuldade de ir no espaço. O homem tem dificuldade de ir no fundo do oceano. O homem tem dificuldades de realizar determinadas coisas. Por quê? Porque essas coisas não foram feitas para os homens. Essas coisas foram feitas para revelar a glória de Deus. E isso está determinado pelo Senhor e ponto final. Então, essa ideia de povoar Marte, como Elon Musk costuma dizer, não vai acontecer. Isso aí é mentira, isso aí é conto da carochinha. É o camarada querer fazer algo que Deus não designou para que sejam feitas. E Deus controla todas as coisas e a gente percebe isso através dessas leis, das leis da natureza, as leis da física, que são tão severas e que prendem o homem ao seu estado de humilhação. Então, o salmista aqui no Salmo 103:19 vai dizer: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Outros versículos estão aí para a gente perceber esse governo de Deus, essa ação contínua de Deus sobre a terra, dizendo para o homem o seu lugar enquanto ele reina. Então, o salmista vai dizer que os planos são do homem, mas a resposta dos lábios provém de Deus, revela o governo de Deus. Além dessa ação na natureza, tem o governo de Deus na nossa vida, nos comandando, nos direcionando, nos dando estratégias, né? Iluminando o nosso caminho para trilharmos aquilo, e digo agora nós como igreja, para trilharmos o caminho que o Senhor já pré-definiu. E através dos milagres, aqui nós temos a intervenção graciosa de Deus nas nossas vidas, né, para nos beneficiar. Ele vem, estende a sua mão poderosa e nos abençoa, tanto de forma pessoal como em comunidade. Salmo 36:10, a palavra de Deus diz: porque tu és grande e fazes maravilhas. Só tu és Deus.
Então, são esses 4 pilares aí que a gente percebe a providência de Deus na nossa vida. Através da criação, as coisas foram criadas, ele preserva as coisas criadas, ele governa sobre tudo e todos que foram criados por ele, e ele interfere nessa criação através dos milagres, abençoando as nossas vidas. Deus é aquele que provê para os seus filhos. A gente falou dos atributos comunicáveis e incomunicáveis. Atributos são características. As incomunicáveis são aquelas que ele não compartilhou com ninguém, só ele possui. Os comunicáveis são aquelas que ele transmitiu aos homens, em certa medida, tá? Para que a gente também possa experimentá-las. Os nomes de Deus, no Novo Testamento, Theos, Kyrios e Pater. No Antigo Testamento, nós vemos aqui Jireh, Rafá, Nissi, Shalom, Haat, Sekenui, Shammah, El, Elohim, Elion, Adonai, Shaddai, El Shaddai. Nós falamos sobre transcendência e imanência hoje. Deus é um ser supremo, criador de todas as coisas, está para além da nossa capacidade de defini-lo, mas também habita na gente, né? E ministra-nos todos os dias. Nós falamos que Deus é único, sobre a unicidade de Deus, só existe um Deus nos céus, não existe outros deuses. Nós falamos sobre a natureza de Deus, né? Que é provada pelas suas emoções, pela sua vontade e pela sua inteligência. As provas da existência de Deus pelo argumento histórico, o argumento moral, que estão aí pertinentes muito à nossa naturalidade. Nós falamos também do cosmos, do argumento ontológico e do teleológico, que falam sobre a criação, o porquê das coisas foram criadas, a mente que está por trás de toda a perfeição que existe na criação. Nós falamos aí da inteligência, da ordem, da harmonia, são argumentos da existência de Deus. E assim, voltamos aqui ao conceito de Deus para nos lembrarmos que Deus é um espírito pessoal, que ele é criador e mantenedor, governador de todas as coisas que foram criadas. Ele tem características que são, vamos dizer assim, que representam a sua essência como onisciência, onipotência, como santidade, como vontade, como justiça, misericórdia e outras coisas mais. Bom, e assim a gente concluiu aqui a nossa matéria de teontologia, do ser de Deus. Gente, ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pastor, eu não entendi direito algum detalhe. Ficou alguma dúvida? É a hora de vocês falarem. Ninguém falou nada. Então, quem gostou da aula, bota um coraçãozinho aí. Amei a aula, professor. Bacana. Gente, então, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Ó, irmão Lúcio levantou a mão. Quer falar, irmão Lúcio? Irmão Lúcio, tu quer falar? Levantou a mão. Irmão Lúcio? Amém. Vou entender que foi um engano, um equívoco. Então, gente, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer estar aqui. Semana que vem, Cristologia. Pastor Gessé vai estar aqui conduzindo a aula. Vai ser bênção também. E aí, depois de Cristologia, deixa eu dar um spoiler para vocês rapidinho aqui do que vai acontecer. Só um minutinho, fica aí. Cristologia na próxima aula, depois pneumatologia, Espírito Santo, depois a martiologia, soteriologia e escatologia. Então, a gente tem aí ainda 6 aulas para falarmos sobre esses assuntos que são necessários, tá certo? Gente, eu estou à disposição de vocês. Se tiver alguma dúvida a respeito desses assuntos, tá? Coloca lá no grupo da turma e vai ser um prazer poder ouvi-los e tentar ajudar, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço. Vamos orar para encerrar? Pastor Gessé, dá para orar aí, fazer uma oração encerrando a nossa aula? Dá sim. Vamos orar. Eu. Amém.
Senhor, nós te damos graças por esta noite, damos graças a Deus por esta aula, pelo tanto que aprendemos do Senhor, ó Pai. Te agradecemos pela escola ética, te agradecemos pelos alunos, ó Pai, que têm se dedicado a conhecer mais da Sua palavra. Senhor, continua, Pai, nos ensinando, nos motivando, continua falando conosco, para que possamos ser de verdade a luz desse mundo, o sal dessa terra, para que possamos de verdade anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a Sua maravilhosa luz. Nos dá, Pai, uma boa noite de sono. Abençoa, Pai, a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Vão com Deus. Até a próxima Amém, aula. amém. Amém. Boa noite a todos.